Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, o programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing da BTC e no programa de hoje falaremos sobre reserva de emergência, quanto e onde investir. Só para introduzir esse primeiro episódio do BTC Money, o novo quadro da BTC, já peço para você se inscrever no canal no YouTube, se estiver acompanhando pelo YouTube. A gente também está no BTC Cast, nosso podcast. Se você não acompanha o BTC Journal, nosso programa já existente, comece a acompanhar, a gente recomenda bastante. E também segue nossas redes sociais, Instagram, @instabtcompany, e dá uma olhada lá no LinkedIn. Esse programa, BTC Money, ele foi concebido através de feedbacks que a gente recebeu tanto nas redes sociais como de ex-alunos, pedindo para a gente falar um pouquinho sobre o tema de finanças pessoais, planejamento financeiro e investimentos. Então, eu trago aqui nesse programa alguns dos nossos especialistas, os instrutores da grade de finanças, investimentos e mercado financeiro da BTC, para poder contribuir um pouco com os temas, e a gente deve fazer isso semanalmente, esperamos. Com certeza vai rolar. Bom, então começando hoje, eu estou com dois convidados aqui. O primeiro é o Rafael Lopes. Rafael Lopes é instrutor das disciplinas de renda fixa e performance e risco do nosso curso de mercado financeiro, General Finance Program. Fala, Rafa, como é que estão as coisas? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aprender um pouco a investir a reserva de emergência? Então, a gente vai comentar, vai falar um pouquinho, prazer, vamos com tudo, nosso primeiro programa, a gente espera passar bastante coisa legal para vocês aí. Boa, Rafa. Esse daqui é nosso primeiro convidado. E o segundo, Marco Palhares de Barros, nosso instrutor de investimentos no General Business Program. E aí, Marco, como é que você tá? Tudo ótimo, Habib. É excelente estar participando, estar iniciando esse programa, o BTC Money. Tenho certeza de muito valor a agregar aí a todo mundo que vai assistir. Já é uma demanda muito grande aí dos nossos alunos. E vamos que vamos. Começamos aí com reservas de emergência, mas com muito assunto para falar durante o ano. É uma honra, Habib. Obrigado pelo convite. Vamos lá, obrigado você. E vamos começar isso já, pessoal. Quero entender um pouquinho melhor, acho que o pessoal que está ouvindo, assistindo a gente também. O que é a reserva de emergência, Rafa? O que você diria, né? Que define, como é que se define a reserva de emergência dentro das finanças pessoais? Bom, pessoal, reserva de emergência é todo aquele recurso que a gente deixa separado para fazer frente a qualquer fato inesperado e também ele serve como um recurso de segurança, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Numa situação em que alguém ficar desempregado, ou numa situação que, sei lá, caiu um raio, destruiu o telhado da sua casa, aí você vai ter uma despesa que você não imaginava, bateu o carro, teve algum problema de saúde. Tudo isso faz com que você tenha que ter algum tipo de despesa inesperada. E aí você tem que ter disponibilidade de recurso para fazer frente a essa despesa, né? Então, a reserva de emergência ela é toda pensada, ela é toda calibrada, dimensionada para que você não passe por nenhum apuro caso venha a se deparar com esse tipo de situação. E aí tem algumas regrinhas, né? Algumas indicações que a gente tem que seguir para estar preparado para enfrentar esse tipo de situação. Marco, agora eu quero que você coloque um pouquinho de lenha na fogueira, que eu sei que você não curte muito esse termo reserva de emergência. Conta um pouquinho aí pra gente. Boa. Obviamente, a gente precisa estar preparado, né, para algumas emergências que acontecem no meio do caminho. E esse é um do primeiro passo do planejamento financeiro, né? Obviamente, antes de falar em reserva de emergência, pode ter pessoas que estão ouvindo a gente, que estão vendo a gente, que tenham dívidas, e é importante que esse fato seja tratado antes da parte aí de começar a acumulação. Eu gosto, Habib, mais do termo colchão financeiro, né? Porque eu gosto muito da ideia do planejamento financeiro baseado em objetivos. Vou dar um exemplo. É, Parte dos recursos que eu tenho são fundos destinados à minha aposentadoria. São fundos que a gente deixa lá, fundos de previdência, que você vai colocando lá um pouquinho todo mês para daqui a 40 anos aquilo ali se tornar uma coisa razoável. E é o dinheiro que você nem conta, por exemplo, para se você for viajar ou se você precisar, sei lá, ir numa festa. É, Outro exemplo de um investimento baseado em objetivo é quando você pretende, por exemplo, viajar.
né? Então você vai lá todo mês, coloca uma grana. Esse tipo de investimento, por exemplo, você pode inclusive ser um pouquinho mais arriscado, né? Teve uma época da minha vida que eu estava investindo em Bitcoin, cujo objetivo era viajar. E aí eu falei para minha esposa, falei, amor, se o Bitcoin subir muito, a gente vai para a Europa, né? Se o Bitcoin for para zero, a gente vai para Praia Grande, aqui no litoral, uma coisa bem tranquila, dorme no carro, né? A gente tem uma barraca de camping. E a ideia de utilizar, né, a palavra fundo de emergência me traz sempre aquela ideia de que eu vou estar esperando alguma emergência. Então eu gosto muito da ideia de colchão financeiro, que tem, óbvio, um objetivo final da gente ter lá uns 6 meses, 12 meses desse colchão financeiro, 12 meses das nossas despesas, né? Então, por exemplo, se eu gasto R$ 1.000 por mês, é importante que eu tenha, de 6 mil a 12 mil reais guardados nesse colchão financeiro, que vai me dar tranquilidade caso alguma das situações que o Rafa acabou de mencionar, né, algum desastre ou até algum problema de desemprego. Pô, imagina, né, se eu tenho lá uma reserva que vai honrar durante um período de tempo todas as minhas despesas e eu fiquei desempregado, eu tenho uma tranquilidade, por exemplo, achar um emprego que se adeque melhor aquele meu objetivo. Então, eu gosto de chamar, Rafa, de colchão financeiro. Essa é simplesmente, mas não tem problema, né? Muitos especialistas utilizam o termo reserva de emergência e vamos que vamos. O importante é realmente os indivíduos terem realmente um colchão, terem essa quantidade de grana para gerar tranquilidade. Eu tava aproveitando isso que você falou, viu, Marco? Eu tava pensando numa coisa, porque assim como você, eu também tô tendo um gasto adicional em reforma de casa. E é Vixe, interessante Maria. porque. Pois é. É interessante porque aí a gente começa a entrar nas características de talvez produtos que se adequem melhor a uma reserva financeira. E aí, Rafa, eu queria entender de você, porque vamos lá, acho que uma característica importante de uma reserva de emergência ou colchão financeiro é uma liquidez alta, né, ou possivelmente imediata. Então, o que você considera, além da possível liquidez, se isso realmente é fundamental, né, o que mais de características a gente deve ter num colchão, numa reserva de emergência? O recurso que a gente deixar separado para a reserva de emergência, ele tem que ser sempre alocado em ativos de baixo risco, né? E aí, quando a gente fala de risco, a gente obviamente tem que falar de todos os riscos envolvidos nos investimentos. Então, não existe só aquele risco que a gente chama de risco de mercado, né, que é o risco relacionado à oscilação de preços e que é normalmente o risco que a gente relaciona, o que a gente associa com essa palavra. Existem outras categorias de risco, outra delas o risco de liquidez. Então, basicamente, o que define os ativos financeiros, onde a gente vai fazer a alocação desse recurso do colchão, né, de segurança, aí, o colchão financeiro, são ativos que têm baixo risco de liquidez e um baixo risco de mercado. Por que isso? Porque se você eventualmente precisar acessar aquele recurso, você sabe que você não vai ter nenhum problema de oscilação de preço que resulte num retorno negativo, então aquele recurso está assegurado. Ao mesmo tempo, no momento que você vai fazer o resgate do recurso ou a venda do ativo financeiro, você também não vai ter nenhuma perda de preço, porque o risco de liquidez ele está associado à dificuldade de você se desfazer daquele ativo ou transformar aquele ativo em dinheiro. E para que você faça isso, você não pode correr o risco de perder dinheiro, né? Vou dar um exemplo simples. Se você tem um imóvel que é um ativo de baixa liquidez e você da noite para o dia tem que transformar esse imóvel em recurso financeiro, em dinheiro, você necessariamente vai ter que vender ele a um preço muito abaixo do que ele vale. Então, o risco de liquidez é o risco que você corre no momento que você quer transformar aquele ativo em dinheiro, numa perda de preço. Você pode incorrer numa perda de preço significativa. Então, baixo risco de mercado e baixo risco de liquidez significa que você vai acessar aquele recurso sem ter problema nenhum, caso você precise, né? Então, quando a gente olha para a lista de ativos financeiros nos quais a gente vai fazer a alocação, são ativos que têm um baixo risco de mercado e um baixo risco de liquidez. E a lista é bastante grande, né? A lista é bastante grande de ativos. A gente vai falar dessa lista ainda, né? Comentar um pouco, já passando a informação para o pessoal, até que o Marco levantou isso, eu vou lembrar nos próximos episódios de falar isso no começo, né? Nada do que a gente fala aqui
é de forma alguma uma indicação de investimento. Isso aqui é um bate-papo informal que a gente está trabalhando aqui, tentando trabalhar os conceitos de uma forma um pouco mais amena e informal, mas nada aqui é uma indicação, né? Trabalhe seus ativos financeiros, seus investimentos de forma responsável, com muito conhecimento e, de preferência, com um profissional dedicado às suas finanças, aos seus investimentos, né? Não através só de conteúdo que você acha por aí na internet ou nos podcasts, como é o caso deste conteúdo. Mas, Rafa, só voltando a bola para você rapidinho, o Marco tinha comentado, né, de talvez 6 a 12 meses. Quanto a melhor base, ou talvez o que você acredita que seja boa base para montar reserva de emergência, é realmente um tempo de custo de vida, né? E isso também é associado ao fato de que, dada a completude da reserva de emergência, o resto a gente pode talvez arriscar um pouco mais colocando em ativos de maior risco? Essa regra de 12 meses de despesa ou 6 meses de renda é uma formulinha, né? Uma fórmula mágica. Para que a gente defina a reserva de emergência, é necessário que a gente olhe para a situação específica de cada investidor. Então, até trazendo um pouco do seu caso, Habib, com certeza essa reforma que você está fazendo é algo que você já tinha previsto há bastante tempo, né? Já fazia parte do seu planejamento. Então, prever eu até previ, viu, Rafa? Mas eu não sabia que o armário custava o preço de um carro. É impressionante, né, Habib? Meu Deus do céu, como assustador. é caro. Por isso esse tema aqui, hein? Rafa, me ajuda. E aí, a partir do momento que você tem um planejamento, você já sabe que você vai ter aquela despesa no futuro, então a sua reserva de emergência, ou o recurso que você vai alocar nos ativos de baixo risco, ela vai ter que ser muito maior do que alguém que eventualmente já construiu a casa, já não tem nenhuma previsão de desembolsos, né? Então, compra de carro, reforma, tudo que você tem previsto no curto prazo, né, que aí a gente pode falar até um ano, e de gastos que você já sabe que você vai ter que enfrentar, na hora que você está dimensionando a sua reserva de emergência, você tem que levar isso em consideração, né? Além disso, um recurso adicional, que é justamente o recurso que a gente eventualmente vai ter que utilizar para fazer frente a qualquer tipo de emergência ou para constituir o colchão de segurança lá que o Marquinho estava falando aí, que ele explicou para a gente. Pois é, Marco, agora eu volto para você, cara, mas agora eu quero saber na chincha mesmo. Você, nas suas reservas de emergência, na sua reserva de emergência, que tipo de ativo financeiro ou produto você utiliza, hein? Cara, eu sou bem conservador na minha reserva financeira, né? Como o nosso grande mestre Rafael explicou, né? A gente tem que cuidar muito da liquidez, né? Então, garantir que o dinheiro está disponível se a gente precisar dele e o fato do risco de mercado. Então, eu não invisto minha reserva financeira em ações, não invisto em bitcoins. Nossas reservas financeiras estão em CDBs, de banco pequeno, médio, com garantia do FGC. E é isso. Liquidez D0, para a grande maioria dela, 20% ou 30%, a gente coloca D30 para conseguir lá 1 ou 2% a mais do CDI. Mas é isso daí. Rafa, tô fazendo certo? Tá fazendo certinho, Marquinho. Além dos CDBs, né? CDBs pós-fixados com liquidez diária, que é o D0 que o Marquinho comentou, a gente pode também fazer alocação em fundos DI, a gente pode eventualmente colocar num título público, né? O Tesouro Selic. Esses são os principais veículos de alocação para a constituição de uma reserva de emergência, né? Então, CDBs, os fundos DI e o Tesouro Selic, acho que esses são os principais, os básicos. Né? Tá certinho, Marquinho. É até isso que eu ia comentar, viu? Agora que você lembrou do Tesouro Selic, né? Pouca gente tem falado hoje em dia dos títulos públicos com a renda fixa baixa, os juros super baixo, né? O Tesouro Selic acompanha bem a taxa Selic. Mas eu acredito que é bem válido como reserva de emergência, né? Dado que a nossa prioridade na reserva de emergência ou colchão financeiro não é a rentabilidade. Até por isso a gente reduz os custos e a rentabilidade não vai ser aquela maravilha. Talvez eu seja até um pouco mais conservador do que o Marquinho, porque eu coloco só em produtos que têm liquidez diária, né? Ou imediata. Um deles, eu sou adepto dos bancos digitais, né? O Nubank, que a gente fala bastante, avalia
no BTC Journal, né? Eles têm uma conta corrente que tem alguns produtos financeiros de liquidez imediata, um RDB, ou a própria conta deles com 100% do CDI, né? Eu deixo um pouquinho lá. E também CDBs de liquidez imediata que a gente vai abordar mais nos próximos episódios, mas sempre vai ter uma rentabilidade menor, né? Você tem CDBs de liquidez imediata, é muito difícil alguma coisa muito maior do que 100% do CDI. Ao contrário de CDBs com 2 anos de vencimento, que você consegue atingir 120%, até 125% se for um banquinho pequeno, né? Então, acho que a liquidez é realmente bastante importante. E título público você não deixa não, Marco? Obrigado pela pergunta, Habib. Mas eu prefiro investir em instituições privadas, né? Colocar esse dinheiro para rodar no mercado em bancos privados, ou até mesmo no Nubank, né? Eu sou cliente fã lá do Nubank. Os caras realmente lá trabalham muito bem. E é importante explicar, né, gente? Nosso primeiro programa, a gente está falando aí de instrumentos de baixo risco, rendendo 100% CDI, 120% CDI. O que é isso, né? O que é esse percentual de CDI? O CDI é uma taxa básica aqui da economia brasileira, ou seja, quanto que rende o nosso dinheiro. E ela é uma taxa que todo dia ela é divulgada. Ela é calculada pela média das operações interbancárias, né, durante o dia, utilizando alguns tipos de garantias, tá? E os bancos nos pagam, os bancos, os instrumentos financeiros nos pagam todo dia, tá? Por isso a capitalização dela é diária, um percentual dessa taxa básica que é todo dia divulgada, né? Então, obviamente, é muito melhor quando você investir um percentual muito maior. Então, se a Selic naquele dia rendeu, por exemplo, o CDI naquele dia rendeu, por exemplo, 4,5, você vai pegar 120% desse 4,5 é muito mais do que 80%, né? Isso daí lembrando que a gente tem que diarizar esse 4,5 que a gente normalmente costuma falar em anualizado, né? Se a gente deixasse todo o dinheiro durante o ano inteiro, ele daria 4,5%. Boa! E agora só para finalizar, Rafa, você não falou, hein? Você deu a letra, mas não falou. E você? Aonde você coloca sua reserva de emergência ou colchão financeiro? Eu coloco também o meu recurso financeiro em ativos conservadores, né? Normalmente eu coloco no Tesouro Selic. E eu também, assim, não é a melhor prática, vamos dizer assim, mas às vezes eu aloco uma parte desse recurso em pré-fixados de curtíssimo prazo, que tem um risco bem baixo também e alta liquidez. Mas fazer uso dos bancos privados, que são bancos menores e pagam taxas um pouco mais altas, também pode ser uma alternativa interessante. Como no final das contas o percentual, a diferença é muito pequena, eu acabo indo mais em direção à facilidade, assim. Então eu opto pelo produto que está mais na mão ali, porque não vai fazer tanta diferença. Só mencionando um ponto importante que você levantou, Habib, esse recurso ele não é um recurso que a gente aloca buscando rentabilidade, né? Ele tem outros objetivos, porque é muito comum que os investidores eles se sintam tentados a retirar o recurso da reserva de emergência e distribuir em outros ativos. Então, eventualmente, no momento de euforia de bolsa ou num momento em que os fundos multimercado ou a renda fixa está oferecendo uma rentabilidade um pouco mais alta, o cliente ele pode se sentir, ou o investidor pode se sentir tentado a retirar o recurso da reserva de emergência e realocar em outros ativos, principalmente no cenário que a gente vive hoje, que é o 4,5% de Selic bruto, né, sem contar o pagamento do imposto de renda. Só ressaltar e reforçar... Sem contar a inflação, né, Rafa? E a inflação também. Só ressaltar e reforçar aqui que o investidor não deve fazer isso, né? Ele tem que ter a disciplina de manter esse recurso alocado na reserva de emergência, e até para emocionalmente, vamos dizer assim, aliviar um pouco aquela sensação de, pô, tô deixando de ganhar dinheiro, faz uma conta simples ali, vê quanto que, legal, aquele percentual a mais que você espera ganhar no outro produto vai te dar quanto de retorno financeiro a mais, né? Então, ele vai ver que não é tanta coisa assim, porque a reserva de emergência acaba que não, na maioria dos casos, não é um percentual tão grande do portfólio. Então, é importante ter essa disciplina de alocação e de construção da reserva de emergência.
Excelente, Muito bom. Rafa. A parte da reserva de emergência, ela tem uma parte antes do que a gente vai falar nos próximos BTC Money, né, que é a parte de investimento, etc. Que daí a gente fala sobre ações, investimento lá fora, mas é importante que todo mundo tenha essa reserva anteriormente para garantir essa tranquilidade até de se arriscar, Habib, mais lá nos outros investimentos, né? Então, um passo a passo aí, se a gente quiser falar sobre como me planejar financeiramente, a reserva financeira, ela é o passo logo seguinte do pronto, organizei a minha vida no que tange a dívidas, estou ganhando mais do que estou gastando, né? Como que eu começo, né? Esse primeiro dinheiro que eu tenho, pô, Marco, eu tenho aqui R$ 500, eu ganho R$ 1.000 por mês e tenho R$ 500 sobrando, onde que eu invisto? Então é importante que você invista em instrumentos seguros para formar esse colchão financeiro, esses 6 meses de conta paga, 12 meses de conta paga, que vão te dar tranquilidade caso alguma coisa aconteça, né, no meio do caminho, que a gente fala de pequenas emergências. Né? Para grandes emergências, a gente tem os seguros, né? Mas para pequenas emergências, como uma conta inesperada, né, ou alguma perda de renda inesperada, você tem aí essa tranquilidade financeira. A partir do momento que você tem esse colchão financeiro, aí a gente vai partir para realmente investir, alocar dinheiro com outros objetivos, né? Com o objetivo aí de, de umas férias, com o objetivo de se aposentar, com o objetivo de deixar mais patrimônio para os herdeiros, por que não? Tá? Boa, excelente, Marco. E agora, para finalizar, a última pergunta, eu jogo no ar, responde quem quiser. Poupança é válido ou não como colchão financeiro ou reserva de emergência? Manda bala, quem quiser responde. Fala Olha, aí, todo mundo Rafa. adora detonar a poupança, né? Mas a verdade é que faz pouca diferença, viu, Habib? Faz pouca diferença, porque percentualmente, efetivamente, não vai mudar muita coisa, não. Então, sim, a poupança pode ser utilizada para a alocação do recurso de reserva de emergência, sim, para o colchão financeiro, sem problema. Eu tô com o Rafa. Eu também acredito na poupança. É óbvio que rende menos, né? Então, hoje a poupança rende 70% da Selic Meta, mais uma taxa referencial, que hoje é igual a zero. Ou seja, ela costuma render aí um pouco menos do que um 100% do CDI, né? Um instrumento. Quando a gente fala 100% do CDI, a gente fala ele bruto, ainda tem que descontar o imposto, né? Quando você vai calcular ali, a diferença fica nos centavos. E pela simplicidade, né, Rafa? Cara, tá lá a poupança, é uma coisa tradicional dos brasileiros e a gente tem essa coisa com poupança, mas acho que eu vou contar uma história, tá, Habib? Vai passar um pouquinho dos seus 20 minutos, Por favor. mas é, poupança, né? Chama-se caderneta de poupança, esse tipo de investimento, porque antigamente era um caderninho mesmo, né? Que daí você ia lá, depositava o dinheiro no banco, e aí ele colocava lá, depositou tantos reais aqui no banco. Eu me lembro quando eu era muito pequeno, meu avô me deu de presente de aniversário R$ 50, e eu fui lá com meu pai. Eu tinha, aí vamos falar, 1997, talvez, 98, tinha uns 10 anos, e, e coloquei R$ 50 na poupança. Eu lembrei disso no ano passado, e agora eu tô querendo voltar para Salvador, porque eu acho que aquele dinheiro continua lá desde 1997. Inclusive, é pela regra antiga, que continua rendendo 0,5% ao mês, sem imposto de renda. Se realmente estiver lá, eu nunca mais vou sacar, porque, pô, ter essa rentabilidade de 6,5% ao ano, né, perdão, 6,05% ao mês, sem imposto de renda, é uma coisa que a gente não acha aqui no Brasil mais, né? Muito bom, mas é isso mesmo. Achei que até vale dessa história, porque é bom você pontuar que tem gente que tem reservas na poupança há muito tempo, sob uma regra antiga, 0,5% ao mês, o que é expressivo, vamos dizer assim, numa taxa de juros atual. E também colocando o ponto que o Rafael também mencionou. O objetivo da reserva de emergência não é a rentabilidade, é o colchão financeiro, é você ter a liquidez, é a redução de risco. Então, concordo com vocês também que a poupança é uma opção. Eu não utilizo essa opção, mas eu acredito que ela é completamente válida.
Bom, pessoal, acredito que é isso. Esse foi o primeiro programa BTC Money falando sobre reserva de emergência. A gente tem uma porrada de tópicos para falar nos próximos programas, mas por hoje é só. Então, pessoal, Marco, quiser dar uma despedida aí pro pessoal, manda seu abraço. Galera, é isso. Acompanhem. Esse é o primeiro de muitos. Vamos lá, BTC Money. Valeu, Rafa. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima e até o próximo capítulo. Muito obrigado, você que acompanhou até agora, ouviu ou assistiu a gente. Não perde os próximos episódios e acompanha também o BTC Journal que a gente tem nesses canais. Muito obrigado, um grande abraço e até lá.